Bem, hoje o tema aqui é a vida futura, né? É um tema interessante porque numa época totalmente ignorante, aonde assim Jesus estava em sua missão encarnado no planeta Terra, porque em missão ele está constantemente como a luz do mundo. Então ele trouxe algo que necessário se era para completar os ensinamentos de Deus que necessários se fazem para toda a humanidade, falando de planeta Terra, para todos os espíritos que habitam este universo. Precisa sempre de buscar o conhecimento de uma forma consciente, com base naquilo da qual as leis de Deus nos proporcionam. E como dito foi, uma época estritamente materialista, porque até então a primeira revelação, Moisés, com seu compromisso como missionário, libertar um povo, guiar um povo e trazer algo de novo, mediante as coisas divinas. E assim, dentro do seu tempo, dentro da sua condição, ele trouxe uma época bruta, onde o materialismo reinava, trouxe ele os 10 mandamentos, mas principalmente um despertar da crença ou da fé do único Deus, que aí já foi falado, onde muitos, ou a população em si, na maioria, adoravam a vários deuses. Então as dificuldades eram muito grandes em entender o que tinha realmente que se realizar no seu cotidiano da vida. E Jesus, assim vindo, como diz o conceito espírita, como sendo a segunda revelação, já vem para fazer com que um passinho a mais pudesse ser dado mediante esse despertar, mas principalmente mediante a esse processo evolutivo que é designado por Deus através da lei do progresso, onde o progresso ele é constante em todos os tempos, dentro do tempo que cada um está. E Jesus traz claramente o contexto de 3 coisas importantes. Primeiro, que esse despertar do único Deus pudesse se multiplicar muito mais por toda a humanidade. Mas que a humanidade não continuasse a vincular Deus apenas nos interesses materiais da vida, que olhasse para Deus não como Deus do exército, Deus das guerras, o Deus que privilegiaria um ser ou outro mediante as suas oferendas ou mediante um povo escolhido, igual assim, dentro de uma utopia, o povo judeu assim acreditava.
Jesus completa como sendo o Deus do amor, o Deus da bondade, o Deus da oportunidade para todos. Aqueles que assim viessem a esforçarem-se por, primeiro, adquirir conhecimento e, segundo, colocá-los em prática no seu dia a dia, para que, no aglomerar dessas atitudes, transformações ocorressem naquele tempo, mediante o necessário que se fazia para aquela humanidade que ali estava na sua condição ainda de um despertar ou de um caminhar muito lento, como se assim estivesse engatinhando para o conhecimento do verdadeiro Deus. Então, duas coisas se completam. Mas não parou nisto. Falou bastante do título de hoje da vida futura, ensinando ou instruindo a todos a necessidade que tinha de assim buscar esse despertar mediante Deus e esse despertar mediante a sua própria melhora íntima, para que assim pudesse olhar para a frente e realmente entender que existe um mundo diferenciado, ou um mundo após a morte, e que esse mundo não seria privilégio apenas dos anjos, dos arcanjos, igual assim sempre se falava. Esse mundo seria oportunidade para todos, aqueles que assim seguissem ao nosso Pai, como assim ele dizia. E Jesus, quando fala da reencarnação, os povos estremecem, porque praticamente muito pouco assim conheciam sobre isso, como muito pouco nós também conhecemos nos dias de hoje sobre isso, porque estamos nós muito limitados ao nosso tempo, à nossa condição como espírito desta época que aqui nos encontramos. Quando nos libertamos do corpo, lógico, a visão é outra. Hoje a doutrina espírita nos mostra isto. Mas, como alma, como seres encarnados, as nossas limitações não permitem com que possamos dissertar com tanta amplitude, com tanta assertividade sobre essa vida futura. Mas muitas obras aí nos mostram este caminhar e o necessário que é do trabalho constante, sempre na busca do seu aperfeiçoamento, onde isso nunca para. E muitas das vezes nós nos iludimos, né? Porque achamos que na vida futura, ou após o desenlace carnal, que está atrelado a um corpo bruto, pesado, teremos a tranquilidade para usufruir